Olá, sejam bem-vindos. Este é o Tema Direito, programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Eu sempre faço questão de referir que a pauta desse programa ela é construída em várias mãos, isso porque você pode enviar e-mail para direito@ufn.edu.br fazendo as suas sugestões de pautas, convidados, tudo relacionado ao mundo jurídico. Sempre faço questão de referir também que esse é o foco central deste programa, que tem o objetivo de levar até você a informação sobre o direito e suas especificidades. Minha convidada de hoje, com muita alegria, recebo Andressa Galho, tabeliã, registradora e tabeliã em Itaara, tabeliã designada aqui em Santa Maria. O teu currículo é grande, né, Andressa? Por isso que tá ótimo assim, né? Excelente. Maravilha, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é sempre uma satisfação estar aqui participando do programa, é sempre muito bom voltar à universidade, então fico muito grata pelo convite. O ambiente universitário é diferente, né, Andressa? Diferente. Parece que ele é vivo, né? A energia que emana, então parece que o conhecimento está no ar, né? Isso traz uma satisfação entrar na universidade. Eu fui professora há muitos anos, Sim. Agora me afastei recentemente da docência, mas pôr o pé na universidade dá uma energia diferente, eu gosto muito. Dizem os filósofos que se envelhece mais devagar estando na universidade. Eu acredito. Eu não sei, olha, se eu pegar as imagens do programa aqui, as minhas, por exemplo, de 15 anos atrás, nossa, como a gente muda, né? E a televisão, ela denuncia a gente nisso. Tem o histórico, né? Mas eu acho que o convívio com os jovens faz com que a gente esteja mais próximo da realidade, né? A gente, quando sai da universidade, a gente fica num mundo um pouco diferente. Você vem para cá, a vivência de cada um, isso renova. Eu gosto muito. Andressa, atividade cartorária, notarial, registral, hoje está assumindo um protagonismo interessante, né? Isso se deve a várias razões, mas quero te ouvir um pouquinho sobre isso, sobre essa complexidade, sobre como é que tu está vendo esse cenário. Parece que cada vez mais as coisas se deslocam para o ambiente notarial e registral, claro que para o tabelião, para o registrador, isso é ótimo, né? Mas a nível mais assim macro, mais social, como é que tu vê esse movimento? Olha, professor, o que a gente percebe, né? Que há uma grande expectativa nessa questão da desjudicialização e, consequentemente, há uma transferência para a esfera extrajudicial de novas oportunidades, né? Novas oportunidades tanto para o âmbito da advocacia quanto para a própria atividade cartorária. Certo. Então, desde 2007 isso vem acontecendo e como me parece que houve bastante êxito, né, no que mais se fala que é o inventário extrajudicial, né? Então, hoje o inventário extrajudicial ele está eu não sei em dados de porcentagem, mas é muito grande na esfera extrajudicial o inventário. Seria o carro-chefe hoje, tu acha, da atividade? Da desjudicialização, sim. Sim. Não o carro-chefe, porque gira mais em torno das compras e vendas, permutas e dação, que movimenta mais o setor do que o inventário. Mas esse movimento de 1,5 décadas, quase 2 décadas, me parece que ele é bem benéfico para a população como um todo, pela agilidade e pela segurança que os serviços notariais e registrais concedem à população. Claro que há uma preocupação em absorver a demanda da desjudicialização, mas o carro-chefe da desjudicialização é sim os inventários e recentemente a gente teve aquela resolução que permitiu ao tabelionato realizar os inventários mesmo com incapazes. Certo. Se isso está sendo efetivo hoje, no Rio Grande do Sul ainda não. Nós ainda temos uma questão para ser regulamentada junto ao Ministério Público, mas em alguns estados, como em Santa Catarina, isso já vem acontecendo e é muito interessante, porque é mais uma possibilidade que as partes têm de não estar obrigada a se socorrer do Poder Judiciário. Então, socialmente, me parece que é algo benéfico. Claro que existem os custos do tabelionato e do registro civil e do registro de imóveis,
mas também há a gratuidade de justiça. Então, por exemplo, se a pessoa, ela isso é importante, né? É um dado importante que não se fala muito, né? Porque as pessoas têm a impressão que a gratuidade, ela está somente no registro civil, na primeira certidão de nascimento ou de óbito. Mas não, ela também está presente na atividade notarial. Então, quando a pessoa procura a defensoria pública e quem encaminha para o tabelionato é o defensor público, há sim a gratuidade de justiça. Sim. E quem faz o pagamento pelos serviços notariais é um fundo do Estado e a gente recebe por isso. Então, há essa possibilidade. É óbvio que as pessoas muitas vezes desconhecem, né, e não fazem uso. Ou também tem a questão de não procurar a defensoria pública, mas tem esse caminho também. Sabe que a gente fala muito em sala de aula, e aqui no programa também a gente fala bastante sobre isso, alertando as pessoas a respeito do fato de que se elas podem evitar judicializar os seus problemas e rumar para a via extrajudicial, para a via então notarial, né, e registral, etc., que o façam. Se tu fosse vender isso, assim, o que tu diria para as pessoas? Por que elas teriam que, por que elas devem, em tese, procurar, né, os cartórios para resolver os seus problemas, os tabelionatos e evitar a judicialização? Eu acredito que o aspecto mais importante é que no tabelionato, o tabelião ele é imparcial. Ele não vai analisar com o olhar para uma ou para outra parte. E a desjudicialização, ela permite que a parte ou que as partes promovam aquilo que melhor interesse a elas. Então, elas constroem o plano de partilha de acordo com os interesses. Né? E se querem fazer, isso pensando no inventário, né? E se elas querem fazer uma partilha desigual, elas vão ser aconselhadas e que tem o recolhimento do imposto, mas me parece que fica mais sob controle das partes o que vai acontecer. E não sob uma possibilidade de uma decisão, né, que não atenda necessariamente aquilo que as partes querem. Obviamente que exige-se o consenso. Então, às vezes, demora um pouquinho para chegar. Essa palavra estava na ponta da minha língua aqui, né? O consenso. Ele é a grande chave, né, de toda a questão. É a diferença, né, Andressa? A diferença. Tem que ter consenso. Se não houver consenso, tem que ir para o juiz, porque ele sim é o ator do processo que faz com que se decidam quando as partes não decidem por si. Então, no extrajudicial, as partes que vão decidir, elas são protagonistas desse movimento. Agora, interessante, né, pensar no consenso, até sob o ponto de vista histórico, sob o ponto de vista filosófico, né, como uma raiz, como algo que subsidia, e tu deve certamente defrontar algumas vezes, né, com alguma diferença de intelectualidade entre os envolvidos. Tu não te depara com isso? E como é que tu resolve isso quando isso acontece? Sim. Daí tu tem que fazer mais ou menos uma função de uma mediação ali, continuando na imparcialidade, né? Sim. Que é o que tu disse. Exatamente. Inclusive, recentemente teve uma ampliação da atividade notarial como um todo, entre elas a arbitragem e a mediação. Certo. Isso ainda não está regulamentado no âmbito do nosso estado, mas sim, o tabelião ele promove esta conversa entre os advogados das partes, caso a gente perceba que exista alguma pequena diferença, que não se trata de um conflito, né? Porque o conflito a gente acaba não podendo intervir. Mas quando há uma pequena diferença, um pequeno ponto de dúvida, seja pela intelectualidade, seja porque tem algumas questões mais afetam aos valores pessoais, né? Tem pessoas que querem algo porque aquilo para elas faz muito sentido. Claro. E não pelo valor de mercado daquela situação. Mas o caminho que eu particularmente adoto é conversar principalmente com os advogados que estão envolvidos, porque é a ponte, né, nessas questões que envolvem o advogado. E é tentar resolver aquelas pequenas diferenças, explicando que se não houver o consenso, necessariamente vai sair da via extrajudicial e aí não vai ser ela mesma que vai decidir. Sabe que o nosso aluno aqui da UFN, ele fala muito, né, da atividade que ele deseja, a carreira e tal.
Eu queria que tu falasse um pouquinho, antes da gente entrar na questão da seleção, lá, como é que aconteceu na tua vida isso, mas que tu falasse um pouquinho a respeito daquilo que tu faz no dia a dia, porque o tabelião, além de ter que se preocupar com todas as questões jurídicas, me parece que ele se transforma quase num administrador, não é, Andressa? Sim. Ele tem o pessoal dele ali, ele tem que pagar os funcionários, né? E em tese não se é preparado para isso. Né? Não. Você aprende isso meio que na marra, assim, Sim, né? e é uma experiência assim que é vivenciada, né? Não tem um curso preparatório para isso. Não é, e trabalhar com pessoas também, ser líder da equipe, é uma coisa que, nesse caso, você aprende, né, ali no dia a dia, né? Exatamente. Então, quando a gente passa num concurso e a gente escolhe uma serventia, escolhe uma atividade, né? Porque a gente tem essa possibilidade, ou você escolhe um tabelionato, ou um registro de imóveis, ou um registro civil. Mas quando você entra na atividade, você se depara com um mundo que você não imaginava antes, que é fazer a gestão das contas a pagar e a receber, da contratação, da relação de trabalho com o funcionário, recursos humanos, é a administração como se fosse uma atividade empresarial, né, exercida como uma função pública, que é a delegação que a gente recebe, mas é a gente que tem que fazer a gestão desses recursos. Sim. E se a gente não consegue pagar as contas, não sobra nada de emolumentos, né? Claro. A gente recebe os emolumentos. Sim. E aquilo ali é direcionado. Mas é muito interessante porque você não está atrelado somente a uma atividade intelectual, claro, de produzir os títulos notariais. Certo. Então você tem que ter um bom atendimento, seja no registro civil ou no registro de imóveis, ou no tabelionato, para que o usuário ele perceba que a atividade ela é diferenciada, então tem que prestar um bom serviço e, em contrapartida, a gente tem que pensar em meios de que o cartório tenha uma saúde financeira para que pague as contas e que você também consiga sobreviver daquela atividade. Essa relação do sistema com o judiciário que vocês têm, né? Porque me corrija se eu estiver equivocado, mas o juiz da comarca é como se fosse teu chefe, né? Sim. Como é que funciona essa relação entre vocês? Assim, é uma relação harmônica, de vez em quando, assim, dá uma espinhada aqui e acolá? Como é que é isso? É bem harmônica. Nós temos a submissão, então, à direção do foro, que é o juiz que faz todo o controle local, e também a Corregedoria Geral de Justiça. Então, todas as normativas, elas vêm do Poder Judiciário. E nós temos aqui na nossa direção, aqui em Santa Maria, que é a minha vivência, ela é muito harmônica, nós somos sempre prontamente atendidos, então a gente está sempre em contato, se existe alguma dúvida sobre como proceder em determinada situação, a gente remete essa dúvida, é uma consulta à direção. Certo. Tem casos que é para a direção e tem casos que é para a própria corregedoria. Aqui uma questão bem particular é que há uma relação muito diferente de quando você é titular do serviço, como eu sou em Itara, e de quando a pessoa é interina, como eu sou aqui em Santa Maria. Certo. Então, o meu contato mais íntimo com a direção do foro, íntimo no sentido de próximo, de reiterado, é enquanto interina, porque aqui eu exerço uma função pública delegada pelo Estado, pela confiança na atividade, mas o cartório é do Estado até que seja provido. Então, aqui a gestão ela é muito mais compartilhada com a direção do que na situação de Itaara, onde eu sou titular. Já vou te adiantar que aqui há poucos dias nós recebemos a missão aqui na UFN de dar uma oxigenada no curso de Direito, né? Que é um curso, assim, excelente, ultra premiado, mas para nós aqui não tem zona de conforto, viu, Andressa? Então nós vamos dar uma oxigenada, inclusive, nas disciplinas, em matriz curricular e coisa e tal. E uma das coisas que nós vamos agregar agora, de uma forma bem mais, assim, efusiva, é o direito notarial registral. É preciso isso, né? Trabalhar com isso a nível de graduação, como uma disciplina obrigatória, óbvio. Isso é muito interessante, porque na minha época, né, quando eu saí da graduação em 2006, não se falava em registros públicos em direito notarial. E quando eu comecei a estudar para concurso em 2011... A gente só sabia que tinha a lei, né? Só a lei 6.015. Exato. Hoje a gente tem
um arcabouço jurídico, tanto a nível de legislação quanto a nível de código de normas do Estado e nacional. Perfeito. E eu acho que essa aproximação do acadêmico ela é fundamental, tanto para aquele que vai exercer no âmbito da advocacia, uma advocacia preventiva e extrajudicial, como para aqueles que procuram um concurso público nesta área também. Quero agradecer pela tua presença aqui, a gente sabe das agendas, né? Mas te dizer que as portas da universidade, aqui do estúdio, sempre abertas. Eu que agradeço e fico sempre à disposição, professor. Maravilha. E nós agradecemos a você também pela audiência. Fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Um grande abraço e até a próxima.